Desde muito cedo, muitos homens aprendem que precisam ser fortes o tempo inteiro. Aprendem que demonstrar sentimento é sinal de fraqueza, que precisam dominar situações e esconder emoções. Essas ideias parecem pequenas no cotidiano, mas acabam moldando comportamentos, relações e até a forma como homens enxergam a si mesmos e as mulheres. Com o crescimento da internet e das redes sociais, grupos masculinos passaram a ganhar cada vez mais espaço, espalhando discursos sobre masculinidade, relacionamentos e poder. Alguns desses grupos apresentam ideias radicais, antifeministas e misóginas, influenciando principalmente jovens e adolescentes. Mas afinal, como esses discursos surgem? Qual a relação deles com o machismo estrutural e com a chamada masculinidade tóxica? E será que existem outras formas de construir a masculinidade? Nos últimos anos, grupos conhecidos como Red Pill e Incel ganharam espaço especialmente na internet. O Red Pill surgiu inspirado no filme Matrix. Esses grupos afirmam que descobriram uma suposta verdade sobre relacionamento e sobre mulheres. Muitos conteúdos Red Pill defendem ideias antifeministas, reforçando padrões e de superioridade masculina, dizendo que homens precisam dominar emocionalmente as mulheres. Já o termo incel, ele significa um celibatário involuntário. O que seria isso? Seria os homens que eles não conseguem se relacionar amorosamente, eles culpam as mulheres e a sociedade por causa disso. Em muitos casos, esses grupos, eles espalham discursos tóxicos, né? Porque eles espalham discursos de ódio, de misoginia e violência contra as mulheres. Porque na internet, eles conseguem criar esse ambiente meio tóxico e eles incentivam essa violência contra a mulher. Mas esses grupos não surgem de nada, eles estão ligados ao machismo estrutural presente na sociedade. Misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra a mulher. Ela aparece em ataques na internet, violência verbal, assédio, na ideia que as mulheres são inferiores. Desde muito pequenos, os homens escutam frases do tipo: "Você tem que ser forte", "Homem não chora", "Isso é coisa de menina". Essas ideias fazem muitos homens reprimirem suas emoções e os seus sentimentos e quererem demonstrar ser forte e poder o tempo todo. O conceito de masculinidade tóxica não significa que ser homem é algo ruim. O termo critica padrões de comportamento que incentivam agressividade, repressão emocional e violência. Muitos homens, eles acabam sofrendo emocionalmente, porque infelizmente eles foram ensinados a esconder, né, seus sentimentos como um machão, um macho alfa. Isso pode gerar dificuldades emocionais, ansiedade, depressão e até problemas nos relacionamentos. Além de afetar as mulheres, esses padrões acabam afetando também os homens. As consequências desses padrões aparecem de diferentes formas na sociedade: violência, agressividade, dificuldades emocionais e problema nos relacionamentos. Muitas vezes estão ligados à ideia de que homens precisam sempre demonstrar força e controle. Além disso, muitos homens evitam procurar ajuda psicológica ou conversar sobre esse sentimento por medo de julgamento. Isso contribui para sofrimento emocional, isolamento e problemas de saúde mental. Por isso, discutir masculinidades também é discutir saúde emocional, respeito e qualidade das relações humanas. Hoje, muitos homens têm buscado formas mais saudáveis de viver a masculinidade. Respeito e empatia não diminuem a masculinidade. Os homens também precisam de cuidado emocional. Discutir machismo e masculinidade não significa atacar os homens, mas refletir sobre padrões sociais que afetam toda a sociedade. Construir novas formas de masculinidade é permitir que homens possam viver sem a pressão constante da violência, do silêncio emocional e da necessidade de provar força o tempo inteiro. Ao questionar comportamentos tóxicos e promover relações mais respeitosas, torna-se possível construir uma sociedade mais saudável, empática e igualitária. Falar sobre masculinidade também é falar sobre transformação, responsabilidade e mudança social. Você já ouviu falar no termo machosfera? Ele é usado para descrever uma rede voltada para o público masculino, em que são discutidos temas relacionados à masculinidade e aos direitos do homem. Esse universo ganhou mais destaque e levantou preocupações após o sucesso da série Adolescência, que levantou diversos debates sobre o tema.
A psicóloga e pesquisadora de gênero e sexualidade Liliane Souza aponta que esses movimentos surgem em oposição ao feminismo. A Pouca Vergonha também conversou com o psicólogo Marcos Torati para entender parte desse vocabulário e o que são certos conceitos, como Red Pills, princípio 80-20, em que 80% das mulheres se interessaria por apenas 20% dos homens, o valor do mercado sexual e os incels, que são os auto-intitulados celibatários involuntários, que culpam as mulheres por não conseguirem ter relações sexuais. Os profissionais destacam que não é possível generalizar, que todo mundo nessa comunidade é misógino. Porém, é super comum a divulgação de conteúdos machistas. Além disso, a machosfera parte do princípio de que os homens são vítimas de um tipo de discriminação baseada na atratividade física e se veem então condenados à solidão, o que alimenta esse sentimento de frustração e raiva que pode chegar a casos extremos, como foi o caso do personagem da série da Netflix. As agressões contra mulheres dispararam na internet. É o que revela uma pesquisa que monitorou milhões de postagens em grupos machistas. A reportagem é da Roberta Scherer. Atrás das telas, criminosos que se escondem para espalhar o ódio contra mulheres na internet. Falas de violência circulam livremente entre espaços anônimos de comunicação. Mulher sempre trai, seja feia ou bonita. Essa mensagem foi rastreada de um dos fóruns anônimos conhecidos como Chans. Eles ficam na Deep Web, uma parte escondida da internet, longe da regulamentação e que atrai grupos de ódio. A prostituição é o estado natural da mulher. Esse fala de uma mulher específica. Já não aguento mais ver uma se safando só porque é mulher. Queria muito que ela se churrascasse com esse revólver. Churrascar é um termo usado para assassinato ou suicídio. Um jeito de mascarar o conteúdo e fugir do monitoramento das autoridades. Uma pesquisa de um Instituto de Combate à Violência contra a Mulher detectou esses e muitos outros comentários e apontou que em 46% das discussões sobre mulheres foram encontradas falas violentas. Entre elas, 18 mil posts dedicados à publicação ou pedidos de fotos de mulheres, inclusive menores de idade, nuas e sem consentimento. O levantamento analisou mais de 9 milhões de posts no período de 2 anos em 47 grupos Chans da Deep Web. É quase como se a cultura fosse habilitando esse tipo de violência ao banalizar a violência contra as mulheres de diversas formas em diversos espaços. Praticamente todos esses chats proíbem a presença de mulheres. Os frequentadores são majoritariamente homens heterossexuais entre 20 e 24 anos. Se nada for feito para barrar esses criminosos virtuais, eles cada vez mais vão disseminar preconceito e desprezo pelas mulheres. E vão aliciar mais jovens nessa corrente de ódio. São covardes pelo anonimato das redes. Mas o covarde de hoje pode ser o estuprador ou o assassino de amanhã. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso.